A viagem do Pátria. Portugal, Macau, em 1924. Foi há 100 anos que 3 portugueses voaram pela primeira vez entre Portugal e Macau, numa altura em que a audácia humana testava continuamente os limites de uma aeronáutica nascente. A viagem transcontinental de Brito Pais, Sarmento de Beiros e Manuel Gouveia, apoiada e seguida atentamente pelos portugueses, deixou uma marca na história da aviação. Aqui contamos como tudo se passou. O podcast A Viagem do Pátria é uma produção conjunta da Força Aérea Portuguesa e da Universidade do Porto. Quarto episódio. De Trípoli ao Cairo. A travessia do deserto. No episódio anterior, deixámos os aviadores na pista de Trípoli, prestes a despedirem-se dos seus colegas italianos. Mas lembremos que os 2 dias que passaram na cidade foram bem ocupados. Assistiram a espetáculos e foram apresentados ao topo da hierarquia civil e militar da colónia italiana. Giuseppe Volpi, o governador da província tripolitana, era um destacado membro do partido fascista e, se bem que não fosse militar, iniciou e liderou a estratégia de pacificação do território através de operações militares sistemáticas. Neste processo, a que Volpi chamava de Reconquista, era secundado pelo general Alfredo Taranto, comandante das forças militares da Tripolitânia, e foi no seu luxuoso palácio, como diz Beiros, que ambos receberam os aviadores. A título de curiosidade, refira-se que no ano seguinte Giuseppe Volpi será chamado para ocupar a pasta das finanças do governo italiano e que, mais tarde, será fundador do mais antigo festival de cinema do mundo, o Festival de Cinema de Veneza. Um homem multifacetado, certamente. Tinham passado 9 dias desde a partida do Pátria de Vila Nova de Mil Fontes. A 16 de abril, pelas 8 horas da manhã, o avião português de escola do aeródromo de Melaha, levando a bordo os seus 3 tripulantes. O seu destino era Benghazi, a cerca de 900 km pela linha da costa. Seria possível traçar um caminho mais curto pelo mar, através do Golfo de Sirte, mas o risco era muito grande em caso de avaria. Acompanhando a costa, o perigo também não era pequeno, uma vez que uma grande extensão do território estava sob domínio das forças tribais que se opunham ferozmente ao domínio italiano. Brito Pais, entre os 2 males, tinha escolhido sobrevoar a linha costeira caso fosse necessário pousar de emergência. Durante o primeiro troço da viagem, os portugueses são escoltados por 2 aviadores italianos, Monacella e Mondini, que os acompanham no avião Savoia Marchetti, que aterra na cidade costeira de Homs, enquanto eles prosseguem, embora contrariados pela forte ventania de sudeste. Estavam mais uma vez à mercê do Ghibli, vento saariano que precisamente entre abril e junho se faz sentir de forma mais pronunciada. Mais adiante, pelas 10h30, sobrevoam a cidade costeira de Misurata, a 220 km de Trípoli. Procurando condições menos adversas, decidem voar mais alto, mas só avistam Taorga, que ficava 80 km mais à frente, pelas 11 horas. A lentidão da progressão naquelas condições, com a oposição do vento a impedir que ultrapassassem a média de 100 km por hora, leva Brito Pais, como comandante do avião, a decidir voltar para território seguro. O Pátria regressa quase ao ponto de partida, aterrando por volta das 11 horas no aeródromo de Homs, depois de 4 horas de voo desperdiçadas e em que os 200 km de regresso, agora com vento pela popa, foram percorridos numa hora. No aeródromo de Homs, são surpreendidos pela saudação fascista, à romana, do grupo de camisas negras que o guardava. Esta milícia voluntária para a segurança nacional tinha nascido como força paramilitar do Partido Fascista,
mas rapidamente se enquistou na organização militar italiana. Na Líbia, organizada em legiões e coortes, nomes de reminiscência imperial romana, lutava ao lado das unidades regulares do exército. A conversa dos camisas negras com os portugueses, entre bravatas e elogios a Mussolini, prolonga-se até à chegada dos aviadores italianos que tinham acompanhado Pátria no primeiro troço da etapa. E Monacella e Mondini dão instruções para que Manuel Gouveia disponha do necessário para a revisão do Pátria. Apesar de estar a pouco mais de 100 km de Trípoli, é evidente que as condições de segurança em Homs não são as mesmas da capital provincial, e até uma ida a um albergue nas proximidades do aeródromo exige uma escolta armada. No dia seguinte, o Ghibli continua a soprar violentamente, impedindo a partida. Os aviadores aproveitam para visitar o mesmo que os turistas de hoje que chegam a Homs procuram: as belas ruínas de Leptis Magna, cidade do Império Romano sepultada na areia até ao início dos trabalhos conduzidos pelos arqueólogos italianos naqueles anos 20. São trabalhos de que os portugueses podem testemunhar o progresso, como diz Beires. As ruínas começam já surgindo, colunas de mármore a erguer-se do solo e a florir em capitéis dóricos, arcos partidos a abaular-se sem o apoio do fecho. A 18 de abril, 2 dias depois de Pátria ter descolado de Trípoli, o Ghibli parece amainar e os portugueses partem de Homs por volta das 7h30. O destino continua a ser o mesmo, Benghazi. Mas que caminho os esperava? De forma geral, as zonas costeiras da Líbia são constituídas, fundamentalmente, por um planalto encravado entre o deserto e o mar. Mas a Tripolitânia e a Cirenaica estão separadas por uma barreira arenosa com quase 500 km de extensão, a Sírtica. Aqui, o Saara expande-se para norte, tocando o Mediterrâneo no Golfo de Sirte. Será esta travessia do deserto que os espera e o Ghibli não faltará ao encontro. É uma zona hostil por mais de uma razão. Sob a luz coada da atmosfera saturada de areia, repetem o trajeto que antes fizeram. Depois de Misurata, entram no deserto. Prudentemente, para proteger o aparelho e os seus ocupantes da agitação atmosférica, do calor tórrido ou de alguma bala que pudesse ser disparada do solo, fazem o Pátria ganhar altura. E assim sobrevoam Taorga, onde 2 dias antes tinham recuado. E depois a cidade de Sirte, dominada pelas forças tribais opostas aos italianos. No âmbito da guerra que então se travava, Sirte ficou particularmente conhecida por, exatamente 2 anos antes, em abril de 1922, ter sido o local de um encontro entre chefes líbios para tentar construir uma frente comum de oposição ao domínio italiano. E era um importante ponto de ligação entre as forças da resistência tripolitana e cirenaica. Não é totalmente claro, na narrativa de Beires, o que se passou quando sobrevoaram Sirte. A cidade e os seus arredores albergavam certamente forças rebeldes consideráveis que os aviadores observaram, mas não foram alvejados. Contudo, ouviram múltiplas e invisíveis vozes que lhes dirigiam invectivas e que ainda conseguiram distinguir, embora estivessem a mais de 2.000 metros de altura. Quase de imediato, o deserto e o vento unem-se para dificultar a progressão do avião. A visibilidade diminui e torna-se difícil seguir a linha de costa. O vento asfixiante sopra em fortes rajadas e o Pátria vê-se envolvido numa abrasadora atmosfera de areia. Mas nem pensar em reduzir a altitude, com receio de que os elementos em fúria provocassem uma aterragem forçada. Entontecido por esta névoa ardente,
Sarmento de Beires perde a noção da horizontalidade do aparelho e é Brito Pais quem, recorrendo à bolha de ar da bússola, vai dando instruções ao piloto para nivelar o Pátria. Areia em brasa, areia nua, areia sempre, queixa-se o aviador-escritor. À medida que acompanham a costa deserta, na direção sudeste, o calor faz-se sentir ainda com mais intensidade. Parece que estão num forno, bebem água constantemente, o sangue lateja-lhes violentamente nas fontes e a sua transpiração seca imediatamente sobre a pele. O vento abrasador sacode incessantemente o Pátria. Não temos as impressões de Manuel Gouveia deste momento aflitivo, mas podemos adivinhar que uma das suas preocupações seria, entre outras, a possibilidade de sobreaquecimento do motor do avião. Mas, repentinamente, notam que a costa se orienta para norte. Tinham chegado ao ponto mais a sul do Golfo de Sirte e estavam a entrar na Cirenaica. O deserto sírtico tinha sido ultrapassado. Seja pela alteração da posição do Pátria face ao vento, seja pelo amainar do Gibli, o voo torna-se agora um pouco mais suave e rápido e começam a surgir povoações costeiras. Aguedábia, cidade conquistada no ano anterior pelos italianos às forças da ordem muçulmana Senúsia, que liderava a resistência na Cirenaica, indica-lhes que Bengasi está a cerca de 1 hora de distância. Finalmente, a paisagem suaviza-se e a capital da Cirenaica italiana surge no horizonte. Momentos depois, o Pátria inicia a aproximação ao aeródromo de Bengasi. Reduz o motor sobre a pista e, como de costume, peço a Brito Pais que me auxilie a dominar os caprichos do avião, que, ao aproximar-se do solo, chicoteado pelas lufadas asfixiantes do Gibli, tem movimentos assustadores de cavalo furioso, tão depressa impelido para o ar, como chupado por sucções violentas. Conseguimos aterrar. E ao saltar do avião, enquanto me queixo da dureza anormal do comando de profundidade, Gouveia, um pouco pálido apesar do calor, comenta com a simplicidade de quem acha natural a hipótese. Se não me agarro, ainda agora tinha saltado fora do avião. E a relembrar o calafrio que sentira, mas que grande poço de ar. Contudo, o golpe de ar a que ele se referia fora um arremedo vago do que em Algeciras nos fizera antever a morte. O Pátria percorrera 900 km, lutando contra o vento do deserto durante 6 horas e 20 minutos, para vencer mais uma etapa da primeira viagem aérea Portugal-Macau. Segundo o relógio de bordo, a aterragem tinha-se dado perto das 2 da tarde. Como em Trípoli, os aviadores portugueses são bem recebidos pelos seus colegas italianos, que os felicitam pela iniciativa e pelo percurso que já tinham realizado. Exaustos, são conduzidos a um hotel, reparam forças e, mais tarde, saem para visitas oficiais. De noite, quem os visita são os mosquitos mais encarniçados que vi, queixa-se Beires. Bengasi era o centro do esforço de guerra italiano na Cirenaica, de onde levantavam aviões de reconhecimento e bombardeamento das posições Senúsia em apoio da infantaria no terreno. Na Cirenaica, a oposição aos italianos era mais forte e organizada do que na Tripolitânia. A ordem Sufi Senúsia tinha conseguido unir as diferentes tribos e grupos étnicos sob a bandeira do Islão, e a persistência das suas ações era bem visível nas medidas de segurança que protegem Bengasi, rodeada de numerosos redutos que formam a cintura de aço que a protege, observa Beires, e onde as estradas são fechadas ao pôr do sol com arame farpado. Caminhões de tropas em movimento e soldados armados fazem parte do cotidiano da cidade. Na altura da sua conquista pelos italianos, em 1911, Bengasi era uma cidade pouco povoada, situada numa região pobre do Império Otomano. Não será a insegurança da situação militar
que impedirá os italianos de rapidamente a dotar de infraestruturas modernas, alargando o porto e planeando novos edifícios em torno da antiga cidade árabe e otomana, com um estilo arquitetónico colonial com toques de modernismo, mas que também incorporava elementos da estética oriental. Muita da obra já feita, como o excelente hotel em que os alojaram, ou em curso, deve ter sido apreciada pelos nossos aviadores. Alegre e pitoresca, aninhada entre oásis que mancham a planura de Arvoredo, diz-nos Beires, Benghazi contrasta singularmente com a impressão de isolamento e de tristeza das grandes extensões desérticas que a rodeiam. Na manhã de 20 de abril, 2 dias depois da chegada a Benghazi, durante as vistorias técnicas que antecederam a partida para aquela que será a mais longa etapa da primeira viagem aérea Portugal-Macau, o mecânico Manuel Gouveia, que não se esquecera da dureza anormal do comando de profundidade de que Sarmento de Beires se queixara ao aterrar, pede-lhe que o experimente. E este assim o faz, encontrando-o leve, para seu espanto. Verifiquei-o e nada senti de anormal. Feitas as despedidas, Gouveia lança a hélice e, depois de o motor pegar, introduz-se no seu minúsculo lugar, um habitáculo improvisado entre as costas do assento de Sarmento de Beires e os joelhos de Brito Pais. Gritando por cima do ruído do motor, pede a Beires que experimente, uma vez mais, os comandos de profundidade, e ele volta a sentir o mesmo entrave insólito que tanto lhe dificultava a manobra do avião. Estão presos, não é verdade? Sabe o que é, meu capitão? São as minhas pernas. Ora, veja agora. E, de facto, a prisão desapareceu. Os cabos de comando, que percorriam o interior da fuselagem do avião, sem resguardo que os isolasse, roçavam nas pernas de Gouveia, ganhando tensões que dificultavam a pilotagem. Motivo pelo qual, de aí em diante, comprimindo-se, contorcendo-se, encolhendo-se, o mecânico do Pátria lá se arranjou de modo a viajar sem que tal acontecesse. Obrigado por este motivo a permanecer em posições incômodas durante as muitas horas desses longos voos, é difícil de imaginar o grau de dificuldade do seu sacrifício, tanto mais que também não tinha qualquer proteção contra o vento e, na chegada a Benghazi, o seu nariz, calcinado pelo sol, engrossara anormalmente, tornando assustadoras colorações de pimento espanhol, como descreve Beires. Mas Gouveia, no final de cada etapa, saía daquelas talas invisíveis sem que os nervos o abandonassem. Com o corpo dorido, as faces queimadas pelo sol e cortadas pelo vento, com energia de ferro, lá ia vistoriar o avião, auscultar o motor, carinhosamente, cuidadosamente. Partimos. E seria ingratidão não frisar que Benghazi foi o primeiro local onde a gasolina, o óleo, o serviço de mecânicos e o hotel nos foram inteiramente oferecidos pela aviação militar local. A generosidade italiana apreciamo-la tanto mais quanto é certo estarem já enormemente desfalcados os nossos recursos. Agora é o deserto da Líbia que enfrentamos até ao Egito, até ao Cairo. São mais de 1.300 km de uma região erma, onde aqui e ali um campo de aterragem nos estende os braços tranquilizador. A atmosfera está morna e a visibilidade é ótima. Apenas, sob a cordilheira de Jebel Akdar, que se estende ao longo de 300 km, entre Benghazi e a cidade de Derna, o vento norte nos atira meia dúzia de rajadas irritantes, torcidas pelos córregos da montanha. Depois, a viagem torna-se monótona. A planície desértica, que algumas pistas esbranquiçadas cortam em linha reta, como se tivessem sido traçadas à régua, neurastiza e deprime. De quando em quando, avistamos caravanas que passam, miniaturais, vagarosas, intermináveis. E as raras povoações da costa recortada lembram pequenos bandos de pombas brancas que se tivessem perdido no caminho e ali descessem para repousar. Como tinha sido habitual, o Pátria segue a linha de costa e, pouco depois de sobrevoar Tobruk, entra em território egípcio. Sobre El Dabaha,
A 300 km do Cairo, assiste-se a bordo a um encantador efeito. A luz do sol, refletida pela superfície espelhada do mar pouco profundo, envolve o Pátria num clarão de jade. O alumínio da estrutura brilha com transparências de safira e as asas parecem de luar, descreve Beires, fascinado. Não muito depois, atingem o verde delta do Nilo, um enorme lenço triangular achadrezado, com a regularidade dos campos cultivados e a sinuosa dispersão dos braços do Nilo a marcarem a paisagem. Em Tanta, 94 km a norte do Cairo, infletem para sul e, decorridos poucos minutos, a capital do Egito surge no horizonte, flanqueada pelas pirâmides. Descemos sobre Heliópolis, nos subúrbios do Cairo, em grandes curvas lentas, e o ar quente balança-nos agressivamente no momento da aproximação à pista. Contávamos que alguém do aeródromo nos orientasse, mas ninguém nos faz qualquer sinal. Aterramos por palpite e ali ficamos, com o motor do avião a resfolgar, como animal cansado. E como ninguém aparece para nos receber, cortamos o contacto. A viagem Benghazi-Cairo, que fora feita sob o signo da canícula feroz, durara 9 horas e 15 minutos. Não admira que estivéssemos extenuados. No relógio de bordo, pouco passava das 15h30. Mas alguma coisa não estava certa. De Benghazi, tinham avisado por telegrama o consulado de Portugal no Cairo da sua chegada. Por que razão ninguém se interessava pela sua presença? O que se estava a passar no aeródromo de Heliópolis? Isso é o que saberemos no próximo episódio de A Viagem do Pátria. Até lá!